É um prazer conhecer aqui a primeira. É a primeira aqui, né? Vocês são da PIB. Lá em Rio Preto nós somos da QIB. Somos da Quinta Igreja Batista. Tá? Então é um prazer estarmos aqui com os irmãos. Como já foi dito aí pelo Marquinho, nós somos do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Deu para conectar aqui na Wi-Fi? Deixa eu mostrar o CACP para vocês. Este site aqui é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, www.cacp.app.br. Dentro deste site, você encontrará aproximadamente 30 mil estudos. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Não, eu estou dizendo o que tem dentro do canal. 30 mil estudos. Além de PDFs gratuitos, vídeos, está tudo aí dentro desse portal. O CACP, na verdade, ele não é só um canal de apologética, ele é um portal. Então você pode acessar www.cacp.app.br. Amém? Hoje, nesta oportunidade, nós vamos falar da Congregação Cristã no Brasil e de um efeito que já vem acontecendo dentro da instituição. Um efeito que vem lá de trás. Começou a rolar. E agora, depois da pandemia, culminou com o que está acontecendo dentro da congregação. Nós vamos falar um pouquinho disso. Depois o Renan, que é nascido dentro da organização, tem a família já. Você já é mais de uma geração, né? Mais de geração dentro da instituição. Ele vai contar um pouquinho também disso e vai ser muito interessante. Eu aqui agora vou dar um geral sobre a instituição. Mas se alguém quiser se aprofundar um tanto mais, o Paulo, depois você pega o livro da congregação que nós escrevemos juntos, você traz para nós, por gentileza. O pastor Paulo vai pegar o livro da congregação, traz um de cada depois para eu mostrar para os irmãos. Eu tenho aqui, irmãos, 3 obras da congregação cristã. A primeira, na verdade a primeira, essa aqui é a única, né? É um livreto que tem o resumo da convenção realizada em 1936, depois reuniões e ensinamentos de 1948, pontos de doutrina e da fé e histórico da obra de Deus. Este livreto aqui, ó. Na verdade, né, Renan, esse aqui é o único livreto oficial da instituição, além dos pontos de doutrina que eles publicam. Um membro da congregação, e aqui os dois têm um sobrenome parecido, mas eles não são parentes. Eles não são parentes. Nós temos aqui o Emildo Coutinho. Ele escreveu este livro aqui, História da Congregação Cristã no Brasil. Isso aqui é um membro da organização contando o histórico da instituição. Isso aqui é uma obra inédita. Eu consegui comprar no Mercado Livre. Tem para vender, é uma obra interessante. O outro autor, que ele é de uma igreja ramificação fundada por Luiz Franciscon na Argentina, ele tem uma igreja aqui no Paraná, que é o pastor Itamar Bueno Coutinho, Biografia de Luiz Franciscon. Este livro aqui é uma obra que todo membro da congregação cristã deveria lê-la. Por quê? Porque você vai descobrir que o Luiz Franciscon, fundador da instituição, ele se distancia em muitos aspectos desta congregação cristã que nós temos aí hoje. Então a Cristã no Brasil, que surgiu lá atrás, ela é hoje outra instituição. Com certeza, se o Luiz Franciscon estivesse aqui vivo e ele fosse a um culto na congregação cristã, provavelmente ele estranharia o culto e estranharia algumas atividades feitas pela instituição. Então é uma obra muito interessante, documentada, com cartas, com evidências, com recorte de jornais. Olha, é fantástico, com atas da instituição.
Então, se você puder adquirir, eu tenho aqui o WhatsApp do Itamar Bueno Coutinho. Se você quiser, você entra em contato comigo. Nesse marca-página que você vai ganhar, você pode então conversar comigo. Eu te passo o WhatsApp dele, você pede, ele manda lá do Paraná para a sua casa. Então, nós temos aqui 3 obras, 2 delas inéditas. Estas obras aqui, nós não encontraríamos há um tempo atrás. Quando eu e o pastor Paulo escrevemos Como Responder aos Argumentos da Congregação Cristã no Brasil, nós escrevemos esse livro na final da década de 90, início dos anos 2000. Quando a gente escreveu esta obra, nós não tínhamos essas outras obras para consultar, nós não tínhamos internet com todas essas evidências que nós temos hoje, inclusive da própria instituição. Então, está aqui um livro, que é um resumo também das doutrinas da congregação, mas é um livro muito interessante que vai te ajudar a responder e cooperar com os irmãos que estão lá dentro da congregação precisando de ajuda. Amém? Nesta oportunidade, queridos, nós estaremos falando um pouco do histórico, sobre a questão da salvação dentro da CCB, leitura bíblica, sobre a questão do véu, o pastorado, sustento do pastor, sobre a questão de oração de joelhos, saudação e algumas peculiaridades dentro da organização. Algumas coisas peculiares que só tem dentro da CCB. Muito bem. Nós temos um versículo bíblico dito pelo Senhor Jesus, que é o seguinte: as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Bom, a congregação, ela se inicia em 1910, aqui no Brasil. Veja, o Luiz Franciscon, ele é atingido pelo movimento pentecostal em 1907. Em 1910 ele vem para as Américas e aqui no Brasil ele funda a Congregação Cristã no Brasil. Imaginar que o Luiz Franciscon tivesse na sua mente a ideia de que ele estava fundando uma organização que poderia pensar que seria o caminho, a verdade e a vida, eu duvido que isso se passara na cabeça dele. Eu duvido. A ideia de Luiz Franciscon era fundar mais um trabalho. E hoje nós temos dentro da congregação, ainda hoje, pessoas que acreditam que a congregação é a gloriosa congregação. É a igreja que tem a única verdade. É a única instituição que tem a possibilidade de levar as pessoas até Deus. Esse é o tipo de coisa que, obviamente, está inadequada de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente pega Atos 4,12, está muito claro ali que em nenhum outro há salvação senão no nome de Jesus. Amém? Então vejam, senhoras e senhores, o que nós temos aí é um fato. Primeiro, o fundador não queria que a instituição virasse o que virou. Segundo, ele não tinha na sua cabeça a ideia de fundar ou refundar a igreja de Jesus, porque ele acreditava que, apesar de não concordar com os presbiterianos, por exemplo, de onde ele era, que a igreja presbiteriana era uma igreja evangélica. Os metodistas eram evangélicos. Ele cita nesse livreto aqui, por exemplo, o irmão Beretta, que é metodista. Ele cita que vários irmãos de outras igrejas evangélicos. Então, ele não tinha essa concepção, não tinha essa ideia, tá certo? Outra coisa importante: como é que Deus iria começar a salvar as pessoas a partir de 1910? E o que aconteceu para trás? Deus não prevaleceu com a sua igreja? Deus não manteve a sua igreja? Irmãos, entenda uma coisa: a igreja de Jesus nunca poderá ser destruída, porque ela está firmada numa base sólida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então não existe essa de instituição religiosa ser colocada no lugar de Jesus. João 14,6 é claro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não é a CCB, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Igreja Católica, não é nenhuma instituição. As igrejas, as instituições podem apontar para Cristo, mas quem salva, quem leva para o céu é Jesus Cristo. Qualquer outra conjectura é conjectura maligna de homens caídos que não têm o conhecimento verdadeiro da graça do Senhor. Tá certo? Essa frase é muito comum dentro da congregação cristã, e aqui eu quero que os irmãos saibam que eu estou tratando desse assunto com muito respeito, porque eu sei que tem pessoas aqui que são da congregação. O Renan, que está comigo, a família dele está congregando conosco lá na igreja, na Quinta Igreja Batista, mas a família dele ainda é da congregação. Aliás, se você ler o nosso livro, o livro que eu e o pastor Paulo escrevemos, você vai ver que nós estamos tratando de questões teológicas. Não que a congregação, a liderança da congregação, não tenha problemas morais e sociais e éticos, mas nós estamos aqui focando na questão doutrinal e não na questão pessoal. Mas essa é uma frase muito forte: a salvação é na gloriosa congregação. Inclusive, uma coisa interessante que você pode observar, você não vê trabalhos de evangelização da congregação, mas cooptar membros de outras igrejas, a eles parece interessante, principalmente da Assembleia de Deus. O que aconteceu? Em 1911, paralelo à congregação cristã, nasce a Assembleia de Deus. E essa paridade não foi saudável, principalmente para a congregação, que se tornou uma igreja sectária devido a essa concorrência. Tanto que outras vertentes desta instituição, fundada por Franciscão na Argentina, como eu já disse aqui outrora, ela não tem problema em ter comunhão com os demais irmãos, mas a congregação tem. Tá certo? Vamos ler juntos Atos 4,12? Está aí na tela, ó. Consegue ler ali? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Então, irmãos, imaginar que a congregação cristã, ela é, digamos assim, uma instituição que salva as pessoas por si mesma, é uma heresia, porque isso não tem base. Uma outra coisa que nós vemos na congregação é aquela história: os que hão de se salvar vão entrar pela porta da congregação. Eu acho engraçado, porque o Dr. Augusto Nicodemos e a Igreja Presbiteriana do Brasil declarou a congregação uma seita de perdição. Eu creio que a congregação é uma seita, mas tem salvos lá dentro. Mas agora a Igreja Presbiteriana do Brasil resolveu taxar a congregação de seita de perdição. Só que a congregação é uma instituição ramificada de dentro de onde? Da Igreja Presbiteriana. Se tem uma instituição que é seita da presbiteriana, da Igreja Presbiteriana, é a congregação. Tanto que se você pegar os hinos do cantor ou do inário da congregação, você vai ver toda essa visão predestinacionista dentro da visão teológica da congregação. Eu fico um pouco admirado taxar a congregação de uma instituição de seita de perdição, porque tem seita que são de perdição e outras que, apesar de heréticas e sectárias, há salvos dentro dela. E eu não duvido que há pessoas salvas dentro da congregação, tá certo? Porque, apesar dos pesares que nós vamos comentar aqui, alguns anciãos pregam adequadamente o Evangelho, eles tentam pregar adequadamente o Evangelho. Muito bem, isso aqui é uma das questões que, infelizmente, é uma cultura
dentro da instituição: a proibição ao estudo da Bíblia. Um ancião aqui de Tatuí veio me visitar lá em Rio Preto, e ele me disse que agora eles estão tentando instituir uma escola bíblica para crianças. E através dessa escola bíblica, eles estão tentando ver se consegue convencer os mais velhos a estudar a Bíblia, como nós fazemos com a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. João 5,39, Jesus está dizendo uma palavra muito interessante que no grego significa cavar profundamente, a palavra examinar. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas o quê? São elas o quê? Então, se você quer conhecer Jesus, você tem que fazer o quê? Examinar as Escrituras. Há uma necessidade de examinarmos as Escrituras. As Escrituras precisam ser perscrutadas, profundamente examinadas. Então, essa ideia de que não se pode estudar é uma coisa fora do parâmetro teológico. Desde o Velho Testamento, nós já tínhamos escola de profetas. No Novo Testamento, segue-se a mesma linha, e estudar a palavra é imprescindível. Uma vez eu estava numa oficina de viola, violão, violino, e era de um membro da congregação. E eu disse e ele falou para mim na conversa, quando ele descobriu que eu era pastor, ele falou assim: o senhor acha que é necessário estudar para pregar uma boa palavra aos irmãos na sua igreja? Eu falei: você toca na sua instituição? Ele estava com o violino na mão. Ele falou: toco. Aí eu falei: você estudou teoria musical? Ele falou: estudei. E você, quando vai tocar lá na igreja, você ensaia? Ele falou: ensaio. E quando você ensaia e toca, sai bom, fica legal, fica bacana? Ele falou: olha, a nossa orquestra fica belíssima. Aí eu falei: e o Espírito Santo de Deus usa vocês? Ele falou: você tem que ir lá ver, é uma coisa gloriosa, quando a gente toca, aquilo parece que o céu está entre nós. Aí eu falei: muito bem, se você estudou música, e apesar disso, o estudo da música não atrapalhou a unção de Deus de estar na igreja, por que estudar a Bíblia vai fazer com que a unção de Deus não desça, não esteja sobre a igreja? Do mesmo jeito que você se capacitou para tocar o seu instrumento, eu, como pastor, devo me capacitar para ministrar a palavra de Deus às pessoas que estão ali. Aí ele olhou para mim e falou: bom, não tinha pensado neste aspecto. Então ali ele começou a trazer um pouco de reflexão, porque afinal de contas, se eu estudo para tocar uma música, se eu me preparo, me gabarito para estar pronto para, digamos assim, ler uma partitura e fazer com que Deus seja glorificado com aquilo, por que, estudando as Escrituras Sagradas, Deus não poderia me usar para falar com a igreja? Isso aqui é muito comum na congregação, né? Porque um dos motivos que eles são contra o estudo. Na CCB, já ouviram essa frase? Na CCB o pão é quentinho, vindo do céu, porque a letra mata. Quem aqui já ouviu essa frase? Não estão com a mão. Quem aqui já ouviu dentro da CCB essa frase? Levanta com a mão. O texto que eles costumam usar, pasmem, senhores, está em 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, quando você lê o capítulo todo de 2 Coríntios 3, a letra que mata é a lei de Moisés. Jesus, aliás, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que quer se justificar pela lei de Moisés morrerá, porque a lei só traz condenação e a graça traz vida e vida em abundância. Então, qual é a letra que mata? É a Bíblia Sagrada? A meditação, o estudo
O perscrutar a Bíblia traz maturidade, traz crescimento, traz entendimento, traz vida e vida em abundância. Oséias 4,6 está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Hoje a congregação está vivendo um marasmo por falta de conhecimento, por falta de doutrina, por falta de embasamento. Os irmãos da pandemia tiveram que assistir os cultos online. Quando você termina de assistir um culto online no YouTube, o randômico sistema do YouTube te dá pregadores de mensagens parecidas com aquela para você ver. E aí os irmãos começaram a descobrir que há vida, e vida muito mais abundante fora da congregação do que dentro da congregação. As pessoas começaram a descobrir que em outras igrejas se prega realmente a Bíblia, e que há uma pregação padronizada, teológica do assunto, exegética do assunto, e isso despertou muitos, e muitos agora querem saber o que é a palavra, como é aquilo, de que jeito é aquilo. E aqui, irmãos, presta atenção numa coisa. Eu estou aqui pregando, ok? Numa igreja batista, e está aqui o pastor da igreja, se nós pastores batistas pregarmos alguma coisa fora do padrão, a própria igreja vai nos chamar a atenção. Isso se a ordem dos pastores, como fizeram com Ed Renekiewicz, não vier e puxar a nossa língua. Por quê? Porque enquanto eu, como pastor, estou pregando, você com a sua Bíblia na mão está julgando se o que eu estou pregando é adequado, é de acordo com a palavra ou não. Lá em 1 Coríntios 14 está escrito que quando um profetiza, os outros julgam, e o texto profetizar ali é ensinar inspiradamente. Então, enquanto eu estou ensinando aqui, você está aí na mão com a sua Bíblia, segurando a sua Bíblia, conferindo o que eu estou falando, para ver se o que eu estou falando tem verdade naquilo, ou se o que eu estou falando é um discurso filosófico vazio, que não é teológico. Escute o que vou dizer. Em 1978, na Guiana Inglesa, aqui nas Américas, aconteceu a maior catástrofe religiosa do planeta. Jim Jones levou 900 pessoas aproximadamente a tomar uma ceia envenenada. Quando o FBI chegou lá na Guiana Inglesa e entrou no prédio do Templo do Povo, aonde Jim Jones ali tomou aquela ceia envenenada com a sua igreja, acharam muitas coisas ali, mas não acharam uma coisa: Bíblias. Não acharam Bíblias. Sabem por que não acharam Bíblias? Porque Jim Jones disse assim: jogue suas Bíblias fora, eu sou a boca de Deus que fala com vocês, eu sou a boca de Deus que comunica a mensagem de Deus para vocês. E aquele povo jogou a Bíblia fora. A congregação cristã no Brasil carrega uma Bíblia, mas essa Bíblia é apenas um pretexto para o ancião abrir em qualquer texto e pregar qualquer coisa da cabeça dele, e aquilo que ele pregou da cabeça dele tornar-se-á uma revelação para a vida daquelas pessoas. Isso é um perigo. Repito, isso é um perigo, talvez uma das piores heresias da congregação cristã. A palavra do ancião ser equiparada à palavra de Deus. Uma coisa que eu ensino para as minhas ovelhas: alguém está pregando, confira com a sua Bíblia. Alguém está falando, confira com a sua Bíblia. Se porventura eu pregar alguma coisa e você achar que não está certo, venha me procurar. Eu tenho que te mostrar e te convencer pelas Escrituras Sagradas. Nós temos que ser crentes bereanos, Atos 17, crentes bereanos. Paulo pregava, eles conferiam com a palavra. Nós temos que ser assim, uma igreja que não confere com a palavra, ou que coloca a palavra do pregador acima da própria Escritura Sagrada, está correndo risco e pode não só cometer heresia, mas comprometer a sua vida e a sua integridade. Que foi o que aconteceu lá na Guiana Inglesa com Jim Jones em 1978.
A palavra de Deus, irmãos, ela já é uma revelação. Quando você lê e pede para o Espírito Santo te ajudar, o que é que nós temos? Iluminação. Iluminação. A revelação está aqui, foi dada a Paulo, foi dada a Pedro, foi dada a João. Quando eu e você lemos essa palavra, nós entendemos pela ajuda do Espírito Santo, pela pesquisa, pelo estudo, mas aí nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Nós somos iluminados. A revelação já está aqui. Entendam isso. Quando lemos a palavra, temos iluminação. Eles usam esse texto de Eclesiastes 12:12 para dizer que Salomão estaria criticando ou condenando o estudo da palavra. Ora, diz assim o texto: além disso, filho meu, ser avisado, de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar é enfado da carne. E aqui, quando Salomão fala disso, ele está falando de ciência, ele está falando de artes, ele está falando de medicina, ele está falando de coisas seculares. Salomão não está falando de coisas espirituais. Outro dia alguém falou assim para mim: pastor, conheci uma pessoa de tanto ler a Bíblia ficou louca. Eu disse para ela: meu querido, essa pessoa, se estivesse lendo a revistinha do tio Patinhas, ia ficar louca do mesmo jeito. O que tem a ver a Bíblia com o indivíduo que ficou louco? Se o indivíduo tem instabilidade mental, ele pode ler qualquer coisa e ele vai acabar ficando louco, mas aí a culpa não é do livro, a culpa é do indivíduo. Eu sei de uma coisa: pessoas que leem a Bíblia, estudam a palavra, são pessoas que vivem uma vida saudável e agradável a Deus. A Bíblia tem conselho para todas as áreas da vida. Olha aí o que Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Quando você pega Mateus capítulo 4, você sabe qual é os capítulos da lei que Jesus está usando para combater o diabo? Deuteronômio capítulo 6 e Deuteronômio capítulo 8. Jesus, quando está ali com Satanás, ele diz para o diabo 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito, e por fim, vai-te, Satanás. Nós vencemos o diabo com a palavra, não é com a palavra do homem, é com a palavra de Deus, porque há poder é na palavra de Deus, não na palavra do homem. Jesus respondeu teologicamente 3 vezes para o diabo, e venceu o diabo com a Bíblia. Sabe por que Eva perdeu a guerra? Lá em Gênesis capítulo 3, o diabo perguntou: aquele fruto lá, você não pode comer? Deus disse para não comer? Eva falou assim: Deus falou para não comer e nem tocar. Quando o diabo viu isso, ele falou: essa menina não vai na EBD. Ele pensou com ele: essa moça aqui não vai na escola dominical, porque não estava escrito que não era para tocar, estava escrito só que não era para comer. Eva acrescentou. Quando o diabo percebeu que ela não tinha sustentação teológica, bíblica na vida dela, o diabo então jogou a tentação e derrubou Eva, e depois Adão também caiu. Houve ali uma queda, como se fosse um dominó, derrubou um, derrubou o outro. Por quê? Porque não houve embasamento bíblico. João 15:7: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Quando que as coisas acontecem na nossa vida? Quando a palavra de Deus está em nós. Por exemplo, olha que exemplo clássico: um moço solteiro. Tem algum moço solteiro aqui? Muito bem. Está procurando? Não? Está encalhado mesmo, tranquilo, né? Tem os moços solteiros que assumiram a presidência do Amém, que é a Associação dos Moços Encalhados mesmo, e são felizes assim, né? Mas um moço solteiro, o que a Bíblia diz para esse moço solteiro que quer casar? Ele deve namorar com uma pessoa crente ou com uma pessoa não crente? Com uma pessoa crente. 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em um jugo desigual com os infiéis.
Esse moço solteiro precisa buscar a palavra para ver se a Clotilde, que vai no centro lá do pai João, pode ser uma boa esposa para ele? Ele precisa buscar a palavra para isso? Precisa? Não, já está escrito. É que quando eu uso o termo buscar a palavra aqui, eu estou usando o termo baseado na ideia da congregação, porque tudo para eles é buscar a palavra, né? Um crente que conhece a palavra de Deus, ele vê lá que a moça não é crente, ele vai procurar ela para o relacionamento de namoro e casamento? Ele vai? Não, porque está escrito que Deus não aprova isso. Então tem coisas, irmãos, que está muito explícita na palavra de Deus, está muito clara na palavra de Deus, tá certo? Se você fizer errado é porque você quer. Então aprendam isso, é a palavra de Deus que regulariza e regulamenta e dirige e orienta a minha vida. Essa questão agora aqui é muito interessante, porque é a questão do véu. E eu pus 2 versículos bíblicos aqui, porque eu quero que você entenda que o véu é uma questão cultural. No nosso livro sobre a congregação, nós temos um capítulo que nós tratamos só sobre a questão do véu. Então eu vou dar um parâmetro geral aqui para você entender. Preste atenção no que eu vou te dizer. Isso é uma questão cultural. Olha o texto bíblico. 1 Coríntios 11, verso 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. 1 Coríntios 11, 6. Qual é o contexto? Nós estamos em Corinto, uma cidade grega. As sacerdotisas do templo, elas rapavam a cabeça e elas eram mulheres que eram feitas e utilizadas para orgias litúrgicas. Porque essas sacerdotisas, elas recebiam ali, digamos assim, um culto em forma sexual, se é que vocês me entendem. Então, elas rapavam a cabeça, é isso que Paulo está falando. Outra coisa, as mulheres que não rapavam a cabeça, mas não usavam o véu, eram mulheres que se davam à prostituição. Isso é uma questão cultural. Já ouviram aquela história da dança do véu no mundo árabe? Já ouviram aquilo? Que a mulher dança, está dançando e vai tirando os véus. Aquilo ali é uma cerimônia que acontece na cultura deles mesmo, aonde o marido vê o rosto da mulher, né? O brasileiro seria o contrário, ele só quer ver o corpo, não quer ver o rosto, né? A cabeça do homem brasileiro é mais ou menos assim. Não estou falando do crente, viu, irmão? Não é do crente, viu? O crente não tem essas coisas, tá? Mas estou falando do homem brasileiro caído, né? Vamos deixar isso claro. Mas na cultura deles lá, o importante é ver o rosto da mulher. Por quê? Porque o grande lance era ver o rosto dela. Quem via o rosto da mulher? O marido, o pai, a mãe, os irmãos. Mas ninguém via o rosto da mulher. Então isso era uma questão social, uma questão cultural, e apenas as pessoas que eram da família ou o marido é que via o rosto. Pastor, e por que o cabelo é dado em lugar do véu? Porque numa emergência, tipo lavando a roupa, onde as mulheres tinham que tirar o véu, lavando a roupa na beira do rio, ela podia, numa emergência, cobrir o seu rosto com o cabelo e não viriam o seu rosto, porque o seu rosto é uma particularidade do seu marido. Tá certo? Agora, olha aí, Gênesis 38, 14 e 15. Caso da nora de Judá. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Timná, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada, e ele não lhe fora dado, ou ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz. E aqui nós temos a lei do levirato. Quando morria o irmão, morria o marido, o irmão tinha que assumir a esposa e produzir descendência
por causa dessa questão social daquele tempo. Judá não cumpriu essa questão com Tamar, a sua nora. Ela, vendo que ia ficar abandonada, vestiu-se de prostituta e, sabendo que o sogro dava umas escapada, foi lá onde o sogro escapava, vestida de prostituta, e conseguiu enganar o próprio sogro. Inclusive ela ficou com o bordão dele para depois, quando ficaram sabendo, ela não ser morta. E aqui nós vemos como é que ela se disfarçou na hora que ela se cobriu lá de prostituta. Ela usou o que para se disfarçar? O véu. Percebam a questão? Geralmente quando eu falo isso, e eu cito essas questões sociais, os irmãos vêm com um versículo muito interessante. Pega a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11, 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o quê? Sinal de poderio ou de poder, por causa dos anjos. Pastor, e como é que o senhor explica isso? O que significa isso? Presta atenção. O véu simbolizava que aquela mulher estava debaixo de uma autoridade. Ou ela estava debaixo da autoridade do pai, ou ela estava debaixo da autoridade do marido. Quem via o rosto dela? A família ou apenas o marido? Então, o véu na cabeça é um sinal de autoridade do marido ou do pai. O judeu usa o quipá. O que significa o quipá? Que aquele judeu está debaixo da autoridade de Deus, porque acima dele apenas Deus. Então o quipá significa um sinal, um símbolo de autoridade. O véu é um símbolo de autoridade do marido sobre a mulher. E por que os anjos? Aqui, veja, Paulo está dentro de um contexto litúrgico. Corinto, a carta de Coríntios, é uma carta que é escrita para o contexto de liturgia, de culto. Aqui ele está falando dentro do culto, dentro da igreja. Então por que os anjos estão envolvidos? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, quem está aqui no nosso meio? O próprio Jesus. Mas automaticamente os anjos assistem o nosso culto. Também está aqui entre nós os anjos. Eu acho engraçado que antigamente cantava aquela música, o homem de branco está passeando no meio da congregação. Alguns irmãos ficavam emocionados, mas quando cantavam a música do padre Marcelo Rossi, tem anjos voando no meio da igreja, tinha uns irmãos que quase viravam do avesso. Irmãos, acreditem, Jesus está aqui, amém? Os anjos estão aqui, amém? Agora vejam, vocês vão entender por que Paulo disse isso. Se entra uma mulher bem destacada, com uma roupa inapropriada, vou usar um termo que as irmãs vão entender, uma pessoa bem piriguete, ok? Uma blusinha de viscose, isso já aconteceu na igreja que eu pastoreava, sem sutiã, e do lado de um homem casado começa assim, aleluia, e levanta o braço para cá, e mexe para lá e para cá. Como é que aquela família que está do lado dessa moça fica? Como é que a esposa fica? Olhando para o marido, né? Verdade ou mentira, não é assim? Né? Tem até umas charges que aparecem no Facebook com essas coisas. Então veja, o que Paulo está dizendo? Se hoje uma mulher mal trajada, se mostrando demais dentro da igreja, pode atrapalhar o culto de alguns, imagina naquele tempo uma mulher entrando no culto sem véu. Mais ainda, não só sem véu, uma entrando no culto com a cabeça raspada, ou seja, uma sacerdotisa de um templo pagão dentro do culto. Você imagina como é que essas mulheres atrapalhavam o culto. Então Paulo, para resolver o problema, vendo que a liturgia estava tumultuada por causa das mulheres sem véu e de cabeça rapada, Paulo diz, coloca o véu em todo mundo aí, vamos resolver esse problema.
Então por que ele cita os anjos? Porque ele está falando da santidade do culto. O culto, irmãos, isso aqui é só um prédio. A igreja não, o prédio da igreja não é sacro, não tem nada sacro aqui. Nós é que somos santos. Mas a partir do momento que a gente começa um culto aqui, esse lugar é sacro. Esse lugar é de respeito. Esse lugar é de santidade. Esse lugar é de louvor a Deus. Então veja, se você vai no fórum da cidade de camiseta e bermuda, você entra? Por que o fórum não permite certas vestimentas? Por causa da respeitabilidade do lugar. O que Paulo está dizendo? O culto é lugar de respeito. Então as mulheres que estão sem véu, mostrando-se os seus rostos aos homens casados, que coloque o véu para entrar no culto. É isso que Paulo está dizendo. Agora olha que interessante. Primeiro, vamos ver que tipo de véu é o véu que a Bíblia usa. Porque o véu da congregação não é um véu. Estes véus, burca, niqab, hijab, chador, são os véus do islamismo. Não sei se vocês sabem, lá no Islã também tem uma polêmica sobre véu, porque no Alcorão não fala de véu. É a Sharia, a lei islâmica, que impõe o véu às mulheres. Os muçulmanos têm uma briga com esse negócio do véu. Agora vejam, qual seria o véu bíblico? Eu diria que o niqab, esse véu aqui chamado niqab, é o véu bíblico. Ou o hijab com um pedaço de pano tampando metade do rosto. Este véu aqui, o segundo, da sua esquerda para a direita, o niqab, seria o véu bíblico. É esse o véu que as mulheres da congregação usam? Não. Outra coisa, a finalidade. O véu não é para orar. O véu não é para eu falar com Deus. O véu é para eu respeitar o meu marido, para eu respeitar a liturgia do momento ali, para eu não escandalizar o culto ou não escandalizar os irmãos. Era para isso que o véu era usado, nada mais além disso. Eu me lembro que uma vez eu estava com o pastor Paulo num programa de televisão e nós estávamos falando sobre a congregação, não sei se o Paulo lembra disso. E aí, o Paulo trouxe o véu, nós temos o véu, e eu peguei o véu e falei, como é que usa? Eu queria mostrar a importância de cobrir o rosto do lado, e não só a cabeça, inclusive o rosto. E eu pus o véu na cabeça para mostrar como é que usava. Terminou o programa, isso foi em 2006, 2007, na Bandeirantes. Terminou o programa, meu telefone estava embaixo da edição, um promotor de justiça da congregação me ligou. O senhor é o pastor Martinez? Eu sou. Eu sou o fulano de tal, promotor de justiça. Estou ligando para comunicá-lo que eu vou processá-lo. Aí eu falei, por que o senhor vai me processar? Porque o senhor pegou o véu das mulheres da congregação e pôs na cabeça como se o senhor fosse uma mulher. O senhor não é mulher. Então o senhor vilipendiou um objeto de culto. E como o artigo, acho que é 238 do Código Penal, diz que isso é crime, eu vou lhe processar, o senhor será preso. Eu falei para ele, bom, fique à vontade. E na verdade, se o senhor assim fizer, eu vou ter a prova substancial de que o véu dentro da congregação é uma idolatria. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, se o senhor está me processando porque eu vilipendiei um objeto de culto, então o senhor venera o véu, ou as mulheres da congregação adoram o véu. O véu é objeto de adoração. Eu só ouvi assim o telefone depois, desligou o telefone. Ele não quis mais discutir no assunto, ele percebeu o que ele tinha falado. Porque, irmãos, o véu da Bíblia era parecido com o niqab, e o véu da Bíblia não é objeto de veneração. Outra coisa que eu descobri, pastor, eu não sabia. Os irmãos sabiam que tem véu que custa mais de R$500? Sabiam disso? Quanto? Misericórdia! R$1.000 um véu? Vocês estão, irmãos, isso virou idolatria. Um pedaço de pano em cima da cabeça de alguém não é sinal de santidade. É igual a circuncisão.
Paulo disse: a circuncisão no prepúcio não é nada, a circuncisão no coração é que importa. Meu Deus do céu. Agora, leiam para mim em voz alta o texto de 1 Coríntios 11:16. Eu vou contar até 3, vocês leem. 1, 2, 3. Do que Paulo está falando? Paulo está dizendo: a gente não discute sobre véu, a gente não discute sobre esse assunto, porque esse assunto não é problema das igrejas de Deus, é um problema aí de vocês. Paulo está dizendo isso. Isso aí é um problema de vocês. Nós estamos discutindo isso aí com vocês, mas as igrejas de Deus não discutem isso, porque isso não é problema para a igreja de Deus. Agora, irmãos, vamos comentar aqui uma coisa, para terminar o véu. Se as mulheres da congregação usassem o véu, sem colocar isso como empecilho à salvação, sem colocar isso como empecilho à santidade, apenas um costume cultural deles, que eles acham que é viável para eles, seria pecado? Seria ou não? Não. Mas quando eu digo que eu não posso orar sem o véu, aí eu estou pecando. Quando eu digo que para orar eu tenho que pôr o véu, ou quando eu coloco esse véu como alguma coisa que vai me aproximar de Deus, aí é idolatria. 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, o homem. Não é o véu, não é a instituição, não é o homem. Sim, não, mas aí é um problema que não é só da congregação. Na congregação eles acham que o véu opera milagre. Em algumas igrejas que não pode cortar o cabelo, eles falam que é o cabelo, porque a irmã cortou as pontinhas do cabelo, colocou numa caixinha, voou e curou um doente. Esses mitos não existem só na congregação. O pastor Áureo já ouviu desses mitos lá na Creu na Bíblia também, quando ele era moleque. Então assim, esses são mitos antibíblicos, que querem idolatrar uma parte da gente. Irmão, isso é pecado. É pecado. Nós somos santos, é verdade, santos porque somos separados, mas a virtude especial em nós, não. Paulo e Silas, quando curaram aquele doente e quiseram adorá-los como deuses, ele pulou no meio da multidão e falou: gente, esse homem foi curado pela virtude do Altíssimo, nós não temos nada a ver com isso, somos apenas homens pecadores. Aí o pessoal deu uma surra neles e prenderam-os, né? Eles estavam sendo adorados, estava bem, tudo bom. Aí foram falar que não era por causa deles. O pessoal falou: já não é por causa de vocês, então toma-lhe uma surra. Muito bem, o pastorado. A Bíblia diz: levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Quem levanta pastores, irmãos? Quem levanta pastores? Deus. Olha aí Jesus, e ele, Jesus, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores, os quais os falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Na Bíblia, bispo, presbítero, ancião, pastor, é uma coisa só. A congregação, as suas igrejas, tem pastores? Tem. Como é que o pastor chama lá? Ancião. É pastor do mesmo jeito. Não é o que orienta a igreja? Não é o que cuida da comunidade? Não é o que visita os doentes? Não é que visita os desviados? Se é que visita, né? Mas deveria sê-lo. Quanto ao salário pastoral, Paulo diz assim, 2 Coríntios 11:8: outras igrejas despojei, recebendo delas salário, para vos servir. 1 Coríntios 9:5-7: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? O apóstolo Paulo fala em Timóteo o seguinte: quem milita não se embaraça com os negócios dessa vida. Ali militar
ele está falando de trabalhar na obra de Deus. Então, na verdade, a Bíblia orienta que o pastor não deve trabalhar, ele deve cuidar da igreja. O pastor deve se dedicar tempo integral à igreja, e ele para isso precisa de um salário, sim ou não? Sim. Qual é o problema? Qual é o problema? O pastor é digno de um salário, ele deve ter um salário. Ah, pastor, mas tem uns aí que exploram. Bom, o fato de ter alguns que exploram não desmerece aqueles que fazem a obra honestamente. E olha, irmãos, numa igreja batista, se o pastor quiser roubar a igreja, é só se ele pegar o gasofilaço e sair correndo. É o único jeito de roubar a igreja. Porque terminou, está aqui o gasofilaço, tem a chave, os diáconos vêm para pegar a oferta, abre o gasofilaço, tem 3, 4 diáconos juntos, não é assim? Aí conta, um conta, outro conta, o vice-tesoureiro conta, a comissão de contas conta, aí o pastor vem e assina. Eu não vejo dinheiro na minha igreja, não tem como. E tudo que a gente paga pelo banco, é tudo relacionado na contabilidade, o relatório fica lá no mural da igreja, o relatório é público, nós não temos nada para esconder. Então, numa igreja que faz tudo certinho, qual é o problema? Agora, cadê o relatório do Brás? Quem é que faz os véus? De quem que são as empresas de construção de templo que fazem os prédios da CCB? Cadê o relatório financeiro desse dinheiro? Aí que está, né? Oração só de joelhos. Bom, primeiro, Jonas orou dentro das entranhas do peixe. O publicano orou em pé e declarou-se um pecador miserável. A posição de orar importa, irmãos? Ou o que importa é orar? Nós devemos orar de joelhos, sim ou não? Sim. Mas se eu tiver que orar em pé, eu posso orar de pé? Posso orar deitado? Posso orar de qualquer jeito. Eu às vezes estava lá no ônibus assim, indo para o trabalho, eu estava orando. Aonde eu estiver. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, se não me falha a memória, é o versículo 17: orai sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? O tempo todo. Agora, se eu tiver que ficar de joelho, eu tiver que pôr o véu na cabeça para orar, isso está atrapalhando minha intimidade com Deus. Eu devo orar o tempo todo, quando eu puder. O pecado é não orar. O problema dos crentes hoje não é ajoelhar ou não ajoelhar, é que não oram. E alguns, quando ajoelham, ainda dormem, né? Outro dia o irmão estava orando perto de mim, tinha dormido. Aí eu cutuquei ele e falou: estou arrebatado, irmão. Eu falei: tá assim, só se for pelo sono. Só se for pelo sono. Saudação, isso aqui é né? A Bíblia orienta que a saudação deve ser com a graça e a paz. Paulo usa isso em Romanos 1,7 e João usa isso em Apocalipse 1,4. Agora, qual a diferença que isso faz, amados? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. A paz de Cristo, irmãos. A paz de Deus, irmãos. Bom dia, irmãos. Oi, irmãos. Que isso faz diferença? Muda alguma coisa? Jesus mandou deixar a paz. Então nós cumprimentamos. Na minha igreja é graça e paz. Vocês falam o que aqui? Não tem? Boa noite. Tá jóia, irmão. Isso é relevante, irmãos? Qual é a relevância disso? Para fazer disso uma briga doutrinária? Zero de relevância. Peculiaridades da congregação cristã. A ceia do Senhor é celebrada anualmente, porque eles entendem que substituiu a Páscoa. Isso não é o fato. Em um só pão, que é sempre partido com a mão, e também em um só cálice, e as sobras são enterradas no final do culto. E aqui algumas coisas. Primeiro, o Covid obrigou eles a não fazer num cálice só, mas agora eles oram num cálice grande e jogam em pequenos cálices. Isso já é uma evolução, amém? Só que eu descobri uma coisa interessante que eu não sabia realmente.
eles consagram lá um tanto de pão e de cálice, e eles consagram mesmo, é tipo uma consubstanciação. E na hora que vai distribuir, se faltar, quem ficou sem, ficou. Não é isso, Renan? Ficou sem, ficou. Uma outra coisa que eu achei interessante, isso está no ponto de doutrina. Quando a irmã que está fazendo o pão, que vai levar para a ceia, ela tem que botar um pouco mais de fermento, porque o fermento é o pecado, e Jesus levou os nossos pecados, então taca-lhe fermento no pão, porque o pão deveria ser pão asmo, já que foi instituído na Páscoa, mas na congregação é pão com fermento. E aí o diácono Léo falou para mim uma coisa interessante, que a mulher dele preparava o pão, e na hora que ela preparava o pão, ela botava o véu na cabeça, orando e socando o pão, e ela tinha que socar bastante o pão. E aí eu perguntei para o irmão, mas por que ela tinha que socar o pão? Ele falou, pastor, tinha que socar o pão para poder fazer Jesus sofrer pelos nossos pecados, então tinha que socar o pão. Confesso, você sabia disso, Renan? Confesso que eu nunca tinha ouvido isso, eu só acreditei porque o Léo falou, e a mulher dele era mulher de diácono, né? Então ele contou essa peculiaridade. Agora, o fermento, a história do fermento é ponto de doutrina. Tem que celebrar a ceia com pão fermentado, porque o fermento é o nosso pecado, então Jesus levou o nosso pecado, então taca-lhe fermento no pão. O que eu acho um absurdo, porque a ceia devia ser, como diz o apóstolo Paulo, com os pães asmos. Não comemora o Natal. Há uma espécie de banco separado para os que pecaram, chamado banco dos pecadores, principalmente aquele irmão que caiu em pecado sexual. Cerimônias de casamento não se realizam no templo. O crente da CCB não deve participar de casamentos de pessoas não pertencentes à organização. Isso seria participar de coisas sacrificadas a ídolos. A ceia do Senhor, já falei? Aqui. Mulheres não podem pregar na congregação, pois acreditam que a Bíblia lhes vetou este direito, se bem que no início do movimento as mulheres tinham esse privilégio. Sabe o que eu descobri? A mulher do Luiz Franciscon, ela era teóloga. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso ou não? O professor aqui, o pastor, escritor, Itamar Bueno Coutinho, ele mandou para mim, eu não trouxe. Ele escreveu um livro com a biografia da mulher do Luiz Franciscon, da esposa. Ela era formada em teologia. Olha que interessante. Uma teóloga. Nos templos há separação entre homens e mulheres. Mulheres de um lado, homens do outro. E no final do culto, aquela beijação, né? Proibição dos membros assistirem cultos em outras igrejas. Não possui livros didáticos ou qualquer espécie, salvo o livreto que contém a história e doutrina da CCB. Agora, olha que interessante, o ósculo santo, vou terminar, Paulo. O ósculo santo, por exemplo, ele é uma prática que hoje pega bem ou pega mal no meio da sociedade? Pega mal. Homem beijando o homem, chega alguém aqui, um visitante, e fala, essa igreja aqui é LGBTQI+E. Tá todo mundo, os homens estão todos se beijando, e as mulheres estão todos se beijando do lado de lá, né? O cara não pode pensar assim ou não? O cara não é crente, tá certo? Então esse negócio é muito melhor dar um aperto de mão, tá certo? Um aperto de mão, boa noite, a paz, vai beijar a sua esposa, deixa eu para lá, né? Então a gente tem que ter critérios para não cairmos nessas questões improdutivas. Amém, amados?